Bem, eu queria primeiro agradecer ao Paulo Werneck, parabenizar pelo esse evento maravilhoso que é a Feira do Livro, e não só o Paulo, mas também toda a equipe que ajuda a montar esse evento. Um pessoal super competente, é muito difícil montar um evento tão grande, e a gente está aqui vivendo essa alegria com o mundo dos livros. Hoje, eu estou vendo aqui na plateia, inclusive, pessoas muito queridas, a Cláudia Costin, a Eliana Amaral, a Karine Pança, e tantos outros amigos. Eu queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente tem a alegria de conversar com uma das maiores escritoras brasileiras, uma pessoa que tem mais de 100 livros escritos, traduzida em mais de 20 idiomas, e foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Mas eu gostaria de começar essa conversa, Ana, perguntando um pouco ali do início. Não vou te fazer a pergunta clássica dos livros que te fizeram a cabeça quando você era criança, mas eu queria avançar um pouquinho. É claro que você pode e deve também falar sobre isso, mas eu gostaria de perguntar daquela fase dos anos 60 e 70, que você participou das maiores experiências jornalísticas, vamos dizer assim, no Brasil, que foi a revista Pouco, mas também Realidade, a revista Recreio para crianças, que revolucionou a forma de tratar a criança, e também aquela fase incrível do Jornal do Brasil, que foi o grande jornal naquele momento, com a direção do Alberto Dines e assim por diante. Então, aquele momento tão efervescente do jornalismo, e você, como jornalista, o que você sente falta hoje daquele momento, daqueles tempos, daquele jornalismo tão crítico e tão presente na vida brasileira? Pergunta tão inesperada. Aí a gente fala um pouquinho antes para ir pensando enquanto está falando. Então, a primeira coisa que eu falo é da minha alegria de estar aqui. Agradeço a presença de vocês todos. A minha alegria de estar nessa feira, que há um tempão eu queria vir, nunca tinham me chamado. Acho que, enfim, fica essa coisa assim, me senti super importante de estar vindo. Eu disse que essa pergunta me surpreende e, ao mesmo tempo, eu agradeço por ela, porque ela me faz pensar no que foi um momento muito, muito, muito importante, que foi a resistência que a imprensa fez durante a ditadura, em defesa da democracia, driblando a censura o tempo todo. Então, na medida do possível, inventando coisas, pagando um preço alto na liberdade pessoal, muitas vezes, enfim. Então, acho que poder render homenagem a esse aspecto da minha formação, que raramente é levantado. Eu era professora, dava aula na Faculdade de Comunicação, na Faculdade de Letras, mas já tinha começado a escrever no Correio da Manhã, no Rio ainda, que é outro jornal mais antigo ainda que esses, que é antigo no sentido de que acabou antes também. Depois vim morar em São Paulo, fiz umas coisas para a Realidade, que era uma revista que estava começando aqui, e depois voltei para o Rio e fiquei trabalhando mais na universidade logo que voltei, aí saí, fui para o exílio. No exílio, eu voltei a trabalhar na imprensa. Trabalhei na França, na revista Elle, e em Londres trabalhei na BBC. E quando eu voltei para o Brasil depois, fui direto para esse Jornal do Brasil, dirigido, que a redação era dirigida pelo Alberto Dines, com o Armando Strozenberg junto, que é um outro jornalista maravilhoso, amigos que eu fiz para a vida toda e uma equipe maravilhosa que estava lá. Eu comecei na reportagem geral, cobrindo polícia, tudo aí. Depois de alguns meses, me chamaram para a rádio Jornal do Brasil, para chefiar a rádio, o jornalismo,
justamente porque eu tinha a experiência da BBC de Londres, onde eu tinha trabalhado em rádio, basicamente. E aí foi uma experiência muito dura e muito desafiante ao mesmo tempo, porque, nesse momento, era 73 o ano, e a censura prévia à imprensa já estava, aos poucos, aliviando, quer dizer, ela não era prévia, ela vinha depois, tinha vários riscos, enfim, mas ela era muito pesada para rádio e televisão. Então, todos os dias, ligava alguém que se identificava para a redação. Aqui eu sou o agente Sena, o agente não sei quem, tinha vários, e dizia: de ordem superior é proibido noticiar, referir, repercutir, não sei o que, tinha vários verbos que ele dava, qualquer notícia sobre, e dava um assunto. A epidemia de meningite, a inauguração, as obras do novo sambódromo, que não chamava sambódromo ainda no Rio. Qualquer coisa que eles achassem que naquele dia não podia falar, e tinha dias que era 4 ou 5 proibições. Era uma coisa... Então, a pessoa que atendia aquele telefonema copiava, pendurava num quadro de avisos, e, a partir daí, se a gente tocasse nesse assunto, corria o risco da rádio sair do ar. Como a rádio já tinha saído do ar 2 vezes, a próxima ia perder a concessão. Então, era um risco enorme. E, ao mesmo tempo, era a coisa mais fácil do mundo aquilo se perder. Então, a primeira providência que eu tive que tomar no primeiro dia, para eu tomar pé naquela redação, foi juntar todos aqueles papeizinhos pendurados, pedir uma secretária para bater tudo numa folha só, para a gente ter um resumo do que era proibido. E instituir uma outra regra, uma contra-regra, que surpreendeu muitíssimos agentes. Eu, primeiro, cada um que telefonava, que era um novo agente Jorge, agente Sena, agente não sei o quê, dizia que a chefe queria falar com ele, passava um telefone para mim, eu digo: olha, a partir de hoje, nós vamos pedir que os senhores, além de se identificar pelo nome, deem um número de telefone para o qual a gente possa ligar de volta e conferir se essa proibição veio mesmo daí. Porque era uma coisa tão oral, e era uma maneira de ganhar tempo, de responsabilizar um pouco, porque podia qualquer pessoa, de qualquer lugar, estar fazendo aquilo. E era um pouco de dizer, não é assim, né? Passa na cabeça de um e diz, começa a ter uma certa responsabilidade. Então, às vezes, a gente ainda dizia, mas é Jorge de quê? Para ver se a pessoa dizia o sobrenome. Mas, de qualquer modo, essas notas de censura continuavam valendo, nunca eram suspensas. Então, o que era proibido uma vez valia proibição para sempre. E, primeiro, eu tive que tomar esse choque e depois pensar como lidar com isso um pouco. E eu tive uma filosofia que eu desenvolvi e que eu acho que foi a base de todo o trabalho que nós fizemos nesse momento. E, por isso, quando ele, outro dia, estava me conversando sobre isso, me perguntou, mas todas as pessoas que trabalharam com você nessa ocasião falam como um momento único, uma coisa... era único porque era uma censura única, era tudo isso. E eu queria enfrentar, mas tinha que enfrentar com juízo, não só eu não queria prender a redação toda, mas também não queria que a rádio saísse do ar para sempre, que era o risco, né? Então, tinha que ter uma estratégia, e a primeira coisa não foi uma estratégia, foi uma atitude. Eu chamei a redação toda e disse, olha, eles são os censores, eles estão no papel deles. O papel deles é censurar, é reprimir, eles são a repressão de uma ditadura. Nós somos jornalistas. O nosso papel é apurar, com todos os detalhes, redigir a notícia e entregar para o editor, que no caso era eu, ou dependendo do horário, porque a rádio ficava no ar 24 horas, tinha os 2 auxiliares. E aí nós vamos ver se damos ou não, e qual é a nossa responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é nossa, não do repórter que apurou, nem do locutor que, eventualmente, for ler essa notícia. Isso fez com que a pauta fosse feita sem levar em conta o que era proibido. Cada dia os repórteres saíam para a rua para apurar, inclusive, o que era proibido. Chegavam, faziam a sua matéria, passavam para o redator, e o redator
redigia aquilo sabendo. O redator já sabia qual era a proibição, então ele via ou como ele se esgueirava, ou então, se não tinha jeito, ele fazia de qualquer modo e assinalava, olha, isso é proibido, e passava adiante. Então, tinha coisas que às vezes ainda não estavam proibidas, mas a gente sabia que seguramente iam ser, mas que se a gente desse uma breve coisa num noticiário intermediário, das 3h30 da tarde, das 4h30, das 5h30, sem esperar o grande das 6h30, talvez passasse. E, de qualquer modo, o repórter não se censurava. Ou se censurava até o ponto onde ele queria que aquilo passasse de qualquer jeito e tentava forçar sem tirar a rádio do ar. Nós distribuímos uma responsabilidade sobre isso, embora sabendo que a chefia é que aguentava tudo, mas isso permitiu coisas como, por exemplo, teve um dia que teve uma grande manifestação estudantil em frente da PUC Rio. Então, isso, quando o repórter foi para a rua, ele já sabia que não podia apurar aquela matéria. Não podia dizer que nós não íamos poder noticiar. Então, esse era um outro caso. Não foi a proibição não veio depois. Ele já sabia que não. Mas a ordem que ele tinha, a recomendação era dizer, faz até onde você acha que der. Então, ele fez uma matéria sobre o trânsito. O trânsito na rua Marquês de São Vicente está absolutamente impedido, vocês devem procurar ir por outro lado, porque tem centenas de pessoas na rua. Não dizia por quê, não dizia o que era, não dizia não sei o quê, mas todo mundo sabia que ali ficava a PUC. E aqui tem... E aí ele saiu pelo meio, vendo, com o gravadorzinho dele, e viu uma quantidade de garis fantástica. Aí ele foi e perguntou quem é o chefe dos garis. Aí apontaram que era o chefe, ele foi entrevistar o chefe dos garis. Puxa, vocês estão cuidando muito bem da cidade, né? Estão limpando muito bem. 6h da tarde ainda estão aqui, né? Por que tem tanta gente aqui hoje? Aí o policial vestido de gari ficou sem saber o que ia dizer. Não, é uma operação especial de capina. Aí ele põe o microfone na boca e diz assim, capina? Vocês estão capinando o asfalto? E isso foi ao ar. E não era proibido dizer que estava capinando o asfalto. Então, isso é um exemplo de como a gente se divertia fazendo a matéria, correndo risco, e como o ouvinte foi se acostumando o tempo todo a ouvir as entrelinhas. Por isso é que essa redação ficou tão marcada, dizendo que adorava trabalhar lá. Ana, e dessa época, você escreveu o livro O Sol da Liberdade, não é? Tropical Sol da Liberdade. Tropical Sol da Liberdade. Tropical Sol da Liberdade é um romance sobre esses anos de chumbo, assim chamados, que começa ainda no início de 68, com a morte do estudante Edson Luiz no Rio, as primeiras passeatas, o crescente que vai havendo do movimento estudantil, depois as proibições, as coisas que tem, as mortes que tem na rua ainda, tudo isso. Depois vai acompanhando os personagens, alguns são presos, alguns se exilam, outros passam para a guerrilha urbana ou para a luta armada. Aí alguns participam da captura de um embaixador para trocar por presos políticos. Aí o livro vai acompanhando esses diferentes caminhos, os que vão para o exílio, os que ficam na prisão, enfim, tem tudo isso. Vamos falar um pouco sobre a época do recreio, que a gente falou sobre essa época dura, não é? Mas também foi a época que surgiu o recreio, Ruth Rocha, Tatiana Belink, o próprio Ziraldo faziam parte daquele projeto. Conta um pouco sobre essa experiência. A Tatiana e o Ziraldo não faziam parte do projeto, eles foram contemporâneos disso. Então, acho que antes de falar da Recreio só assim, eu vou dizer um pouco desse contemporâneo, o que foi. O primeiro livro infantil do Ziraldo, que foi Flictes, eu fui ao lançamento, ele foi lançado em dezembro de 69, uma semana depois do ato institucional número 5, que instituiu a ditadura no Brasil. Mais oficialmente, né? Quer dizer, então o Ziraldo já estava escrevendo aí. A Lígia Bojunga, nesse momento, que nunca foi da Recreio também, mas ela já estava escrevendo Os Colegas,
que era sobre a solidariedade de pessoas questionando ordens. A Tatiana Belin, que vinha da televisão, fazendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que também tinha um tom libertário dentro da perspectiva que eles estavam dando. E Ruth Rocha, Joel Rufino e eu, junto com Magui, Sônia Robato e outros, estávamos fazendo os números zeros da revista Recreio. Número zero é o que a gente chama, num projeto desse tipo, as revistas que ficam todas prontas, quer dizer, o autor escreve, o diagramador diagrama, o ilustrador ilustra, fica tudo aquilo pronto, tinha uma parte pedagógica, as atividades pedagógicas eram desenvolvidas, só não era impressa no primeiro momento, era todo armando para isso, e depois, até à medida que vai desenvolvendo, chega até alguns a serem impressos para ver a cara que a revista ia ter. Normalmente, quando se lança uma revista, durante alguns meses se fazia, né? Quando se lançava, fazia isso. E nós estávamos, então, já escrevendo para a criança, para o lançamento dessa revista. Eu fui chamada para isso absolutamente de forma inesperada. Eu já estava morando, eu tinha morado em São Paulo, estava voltando para o Rio, e no começo do ano 70, não, ainda 69, foi quando começou, meados de 69, e me chamaram daqui de São Paulo, da Editora Abril, que iam fazer uma revista nova para criança. E estavam procurando autores que nunca tivessem escrito para criança, porque a única coisa que eles faziam questão era que não houvesse uma linguagem nhen, nem tati-bitati para essas crianças. A expressão foi da Sônia Robato, que era a editora da revista e que me chamou nessa ocasião. Eu disse, mas eu não sei escrever para criança, nunca escrevi, não fiz, não tem. Ela disse, não, mas você tem uma linguagem boa, você conta a história bem. Ela já tinha, ela me conhecia, tinha visto eu contando história para sobrinhos, eu tinha um filho muito pequeno ainda. Não tinha, e, no meio disso, ela disse, não, além disso, nós fizemos um inquérito, uma investigação nas universidades, as faculdades de filosofia do Rio e de São Paulo, sobre os professores cujas aulas os alunos frequentam com índices maiores, quer dizer, que os alunos matam menos aula. E a gente achou que é porque as aulas de vocês são interessantes. Então, nós do Rio, nós destacamos você e Joel Rufino, que também foi escrever lá, um historiador, era um professor de história, também nunca tinha escrito para criança, nunca pensou em escrever para criança. Aí, nós começamos a fazer essas tentativas. A primeira história que eu mandei foi rejeitada. A Sônia disse, não é nada disso, isso você está achando que uma história para criança deve ser assim. Não se preocupa com o que você acha que deve ser. Faz como você é capaz de fazer, uma coisa de agradar a criança que está ouvindo. E aí eu comecei a pensar nisso e fiz a segunda história, que depois acabou saindo. O que essa geração da revista Recreio tinha em comum nesse momento, eu acho que eram duas coisas, e por isso eu estou tentando fazer um resumo. Primeiro, é que nenhum de nós trabalhava com criança pequena. Nós não tínhamos projeto pedagógico. A gente gostava de gente, de qualquer idade. E a gente era contra o que estava ali, né? Contra a ditadura, contra a repressão, contra aquilo tudo. E nós todos, cada um de nós tinha uma experiência vindo de outras áreas. Fosse do jornalismo, do teatro, como depois a Silvia Ortoff, quando vem num segundo momento, estava assim. Outra que veio do jornalismo foi Marina Colasanti, que chega num segundo momento da revista Recreio, enfim. E os outros autores, como Ziraldo, que eu citei, que não era da Recreio, mas que estava aí, também tinham isso em comum. Nenhum de nós vinha de pedagogia. E a outra coisa que foi fundamental para que essa revista desse tão certo, porque ela começou a dar muito certo, foi que os professores descobriram a existência dessa revista. Ela era vendida em banca de jornal, era semanal. Toda semana saía um número com uma história, ou da Ruth, ou minha, ou do Joel, ou da Magui, ou da Sônia, que eram os 5 iniciais. E quando a história era minha ou da Ruth, chegou a vender 200 mil exemplares por semana em banca de jornal pelo Brasil adentro. Isso é um fenômeno.
Eu olho hoje e digo como isso é possível. Mas hoje eu sei como isso é possível. Isso é possível porque os professores nos descobriram. E recomendavam às crianças e aos pais e às famílias: leiam. Os professores desse tempo liam. Liam. E descobriam o que estava na banca de jornal. A revista era baratinha, né? Porque era ali, não tinha preço de livro, era uma tiragem enorme. Então, permitia isso. Então, isso foi vendendo, era uma bola de neve. Então, no fim de alguns anos, eu fiquei escrevendo para isso, fui para o exílio, fiquei 3 anos fora, trabalhando em outros lugares, como eu disse, e mandando pelo menos uma história por mês para Recreio. Porque isso é outra coisa. Foi possível fazer isso porque era uma editora séria, que pagava bem e permitiu a profissionalização de seus autores. Estou fazendo uma análise séria de como é. Nada ali era amador. Podia ser amoroso, mas não era amador. Era profissional. Então, nós nos profissionalizamos com isso. E, quando foi em 75, mais ou menos, a editora percebeu, a editora Abril, percebeu que aquilo vendia mais que a Veja, que as enciclopédias, que não sei o que tinha tudo. Eles tinham uma mina de ouro na mão. E começaram a lançar, em banca de jornal, os livros de Recreio, que reuniam as histórias que nós já tínhamos publicado. Cada um de nós publicou 4 histórias, quer dizer, a editora publicou para nós, já tinha os direitos, já tinha pago, já estava contratado, não precisava pagar mais para isso, de adiantamento nem nada, só direito autoral sobre as vendas. E foram publicados, então, os primeiros livros da Ruth Rocha, do Joel Rufino e meus, que começaram a ser adotados nas escolas, permitindo que livreiros pudessem, papelarias pudessem vender esses livros, livreiros pudessem vender. Toda a cadeia do livro começa a se mexer. Aí começam a existir concursos para descobrir novos autores, porque as editoras que estavam de fora desse esquema dizem: não vai ficar só a Abril vendendo. Então, começa a fazer concurso. Abrem concurso. A Prefeitura de Belo Horizonte abre concurso, outro não sei o quê. Aí a gente manda novas histórias e ganha, porque nós já estávamos há um tempão craques naquele negócio de fazer uma história por mês. Então, eu ganhei com História Meio ao Contrário, que era um livro bem longo. Eu ganhei concurso com Bisabia Bisabel, com De Olho nas Penas. Começa a haver em toda parte. A Câmara Brasileira do Livro premiava o livro que saía. Começa a existir um circuito do livro infantil, com a Fundação do Livro Infantil apoiando, dando prêmios e fazendo seleção dos melhores, que indicava para os professores. Então, é um circuito que existiam instituições, editoras, livreiros, professores, autores e bibliotecários, que vão, na década seguinte, começar a ser apoiados, já no final da década, já eles começam a receber algum tipo de apoio a partir do final dos anos 80, começo dos 90, para desenvolver isso. Acho que eu tentei dar um panorama muito resumido. Desculpa se foi resumido demais. Não, foi maravilhoso. Mas eu queria pegar carona nisso que você falou dos professores e desses livros, desses nomes, a Lígia Bojunga, o Ziraldo, você, porque há uns 20 dias atrás, uma escola em Brasília, uma escola militar, proibiu um livro da Lígia Bojunga, a Bolsa Amarela. E eu sei que você também teve problemas semelhantes com livros infantis e o próprio Ziraldo. Queria que você contasse um pouco e fizesse uma avaliação dessa. Olha, Ziraldo teve problemas, acharam que o menino marrom não podia. A Ruth, acho que foi procurando firme, que não pode mais ficar procurando firme. A Bolsa Amarela, você não pode guardar numa Bolsa Amarela o seu desejo de ser menino, ou de ser escritora, ou de crescer rápido. Você não pode guardar os seus desejos, enfim, em bolsa de cor nenhuma. Aliás, você não pode ter desejos. Guardar ainda é melhor do que querer satisfazer. Enfim, essas coisas estão proliferando porque eu falei aqui na censura para o jornalismo como era nos anos 70.
é completamente diferente dessa. A censura dos anos 70 vinha de cima. Um ministro ou alguém importante no governo, um funcionário governamental falava para um chefe, que falava para um agente, que ligava para uma redação e que proibia. Ela era vertical. Hoje não. Qualquer um cisma em qualquer lugar, esse livro aqui, esse livro me ofende, ofende minha crença, ofende minha etnia, ofende minha... qualquer coisa. Então, põe na rede social uma coisa qualquer, inventa sobre isso. E geralmente começa assim. Hoje, na escola do meu filho, imaginem que ele trouxe um livro que dizia isso assim, assim. E a professora ficou dizendo que se você tem vontade, se uma menina tem vontade de ser menino, ela quer ser trans, ela quer não sei o quê, e ficam discutindo a ideologia de gênero. Pô, não tem nada disso no livro, né? Não é isso que está em discussão, não tem. Mas aí começa aquele passa para um outro, o outro passa para o outro, e é em série. Então, é uma censura que vem, em vez de vir na vertical, ela vem num círculo horizontal, de todos os lados. Cada raio desse círculo, 360 graus, mas não são 360 raios, porque tem os minutos e os segundos entre um raio e outro. A geometria nos ensina. É um número praticamente infinito de pessoas fazendo denúncias. E começam a fazer a denúncia para o diretor, de que vão dizer não sei o quê, que vão... Aí a professora morre de medo de perder o emprego, ela já ganha pouco, já está ali, sujeita a todo tipo de pressão. Ela nunca mais escolhe, não é só esse livro, é esse autor ou essa autora. E isso é uma coisa muito séria que a gente está permitindo que aconteça, que é esse mecanismo de censuras e proibições, e gente que se acha no direito de nos proibir de imaginar, de sonhar, de ler, de conversar com os outros, só porque não está exatamente de acordo com a última minúcia do que eles acham que pensam do mundo. E que nem sabem o que pensam, porque eles não confrontaram outras opiniões para conversar, claro, e saber, você pode ter razão nisso. Bom, isso me leva ao Infâmia. Antes da gente conversar sobre o teu livro Infâmia, queria avisar que o pessoal está passando uma folhinha para quem quiser fazer perguntas, tá? Então, daqui a pouco a gente vai abrir para ouvir as perguntas de vocês e a Ana Maria responder. Também queria dizer que a gente tem aqui a tradução em Libras, né? Queria já agradecer a tradutora, antes que eu me esqueça, que é um trabalho tão importante. E que depois aqui da nossa conversa, a Ana Maria vai estar na Livraria da Travessa dando autógrafos desses 2 livros aqui da Editora Global. Ana Maria, o ano passado, recebeu a distinção de personalidade literária do ano pela Câmara Brasileira do Livro, o Prêmio Jabuti. E a Editora Global foi muito bacana, porque a gente pediu para a editora esse livro. Ele é uma série de depoimentos de pessoas e de estudos e de análises sobre a obra da Ana Maria. É muito interessante. E a gente tem um resgate de toda a obra e da coerência da obra da Ana Maria. E a Global, ano passado, falou, bom, vocês vão fazer um evento para 1.500 pessoas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para dar essa condecoração para Ana, a gente quer mandar 1.500 exemplares do livro. E todo mundo saiu com o livro super feliz, não é, Ana? E foi muito, muito bacana isso por parte da Global, que eu agradeço sempre. E a gente tem aqui o outro livro, que é Uma Vontade Louca, que merece ser lido, mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre outros livros da Ana. Um deles é o Infâmia. Espera aí, eu posso um instantinho falar desse antes de você falar do Infâmia, para explicar por que é isso? E que foi esse livro aqui é a reunião de 9 estudos sobre a minha obra, feitos internacionalmente por professores universitários que se reuniram online durante a pandemia
num seminário organizado na Espanha pela Universidade de Salamanca. Era um projeto que a Academia Brasileira de Letras tinha e já vinha desenvolvendo havia 12 anos, sempre focalizando a obra de um acadêmico. Eu tinha sido presidente da academia quando a gente estava começando esse projeto, então nós já tínhamos feito seminários com a Universidade de Salamanca sobre Machado de Assis, sobre Manuel Bandeira, sobre Lígia Fagundes Telles, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, enfim, vários outros. Eles queriam fazer um congresso sobre mim e eu dizia, não pode, porque eu sou presidente, não pode fazer para mim, etc. Aí, depois que eu deixei de ser presidente, passou bastante tempo, eles resolveram fazer sobre a minha obra. E reuniram, durante 3 dias, durante a pandemia, eles reuniram 29 especialistas do mundo inteiro lendo a minha obra e falando. Foi uma coisa absolutamente desvanecedora para mim. Eu nunca imaginei que tivesse gente em tantos lugares me estudando e falando sobre mim, etc. Depois eles selecionaram 9 para esse livro, que a Global traduziu. Então é isso aí, tanto da obra de adultos quanto a de crianças. Agora, aproveita e fala um pouco sobre a Vontade Louca também. Uma Vontade Louca, esse aqui, eu achei tão bonitinho como ficou essa edição. É uma segunda edição de um livro que já tinha saído há muito tempo, de um grupo, é um livro para pré-adolescentes, é um grupo de pré-adolescentes que tem uma vontade louca de fazer coisas. E coisas bem diferentes, às vezes. E eles são diferentes, são de classes sociais diferentes, e eles vivem numa cidade pequena, à beira-mar, um lugar, sei lá, como Bertioga, talvez, não sei qual lugar seria no litoral de São Paulo. Assim, eu pensei no litoral do Espírito Santo, que eu conheço. Então, tem as diferentes festas do ano, a turma de alunos, de alunos da escola, os veranistas que chegam e tudo. E tem uma coisa que acontece, uma certa incursão minha num realismo mágico, porque é um livro que ele vem todo sendo contado como se ele fosse muito realista e, de repente, as coisas imaginadas começam a acontecer. E isso é que é estranho. E é engraçado como adolescente se liga nisso. Quando ele foi publicado em inglês, a Irlanda fez uma gincana nacional de todas as escolas do país a partir desse livro. E eu fui lá e viajei 3 semanas visitando escolas na Irlanda sobre as coisas que as crianças ou os adolescentes, pré-adolescentes irlandeses, imaginavam e queriam que acontecesse, tinham uma vontade louca que fosse, etc. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Enfim, então, desse livro aqui. Então, vamos para o Infâmia, porque o Infâmia tem muito a ver com o que você falou agora há pouco sobre a notícia que vai se reproduzindo e se distorcendo e, muitas vezes, manchando reputações e destruindo a imagem das pessoas, né? O Infâmia foi escrito, acho que em 2011, foi lançado em 2011, bem antes dessa força das redes sociais, não é? E ele, de uma certa forma, ele se antecipa a esse movimento de redes sociais, porque é um caso que é uma acusação que é feita, e como essa acusação vai se tornando uma verdade sobre as pessoas acusadas. E a Ana, ao longo do livro, ela deixa você, inclusive, um pouco em dúvida, mas será que é mesmo verdade? Será que não é verdade? Mas como aquilo vai se proliferando, não é? E como aquilo vai muito na direção do que hoje a gente chama de cancelamento das pessoas, não é? Então, eu queria que você contasse um pouco como foi antecipar em tantos anos isso. Eu fiquei até emocionada quando você falou em antecipar, porque, para mim, ele foi atrasado. Eu acho que foi um dos livros que eu levei mais tempo gestando, achando eu vou ter que escrever sobre isso e sem coragem. Eu acho que foi quando... Eu não sei quantos de vocês lembram de um caso que teve há muito tempo,
dos professores da escola base que foram acusados de, nem sei exatamente o nome, mas de malfeitos sexuais com os alunos. E, injustamente, era uma coisa que não existia. Muito antes de existir, de se sonhar que existiriam redes sociais, foi pela imprensa, as matérias vieram pela imprensa. Uns 20 anos ou 25 anos depois, eu li uma matéria da primeira jornalista que escreveu sobre isso, dizendo que ela levou esse arrependimento a vida toda, de não ter checado direito, de não ter conferido, que ela destruiu a vida de pessoas, porque essa escola teve que fechar, esses professores e diretores e pedagogos não conseguiram mais trabalhar em educação, nem nada. Enfim, uma coisa por algo que não tinha existido nada, nada, nada. Quando eu li isso, na ocasião, por isso é que eu acho que eu fui atrasada, eu li na ocasião, eu fiquei tão mal com isso, de ler essa história e dizer, não é possível que isso vá sair assim, sem ser apurado. O meu lado jornalístico, o meu lado de editora jornalística, dizer, não é possível, alguém tem que fazer essa reportagem, que não foi feita na ocasião, foi feita 30 anos depois. Então, eu comecei a juntar isso. E aí, a quantidade de casos. Foi um outro, na Baixada Santista, de uma mulher que foi linchada porque uma criança foi morta e alguém disse que era ela, e achava que era ela porque ela, uma vez num grupo, ela disse, eu gosto muito de criança. Essa frase dela dizer, eu gosto muito de criança, levou com que achassem que ela tinha sequestrado uma menina para usar num sacrifício humano de uma seita, não sei o quê. E isso saiu e essa mulher foi linchada depois. E a quantidade de casos desses que houve, eu digo, não é possível que isso passe. Na hora tem, depois se vê que não foi verdade, e o assunto morre e tem. Então, eu comecei a juntar essas coisas. E houve um momento, quando eu comecei a dizer, eu vou escrever sobre isso, eu não lembro mais nem a data exata de que esse livro é, ele é já deste século, mas, enfim, há uns 20 anos, né? Quase isso, e que isso foi começando a ficar na política. Toda hora tinha denúncia daqui, denúncia dali, aí você lia, não era aquilo. Eu me lembro de ver no Jornal Nacional uma vez que a reportagem entra para procurar e entrevistar alguém, chega num corredor, a porta está fechada, o corredor onde devia existir a empresa da pessoa. E como a porta está fechada, chegam à conclusão de que quem estava ali tinha fugido, que não estava, que não tinha. De uma leviandade assim, absoluta. E eu comecei a escrever isso com muita raiva, com muito espírito de justiça, de que isso tem que ser denunciado. E, ao mesmo tempo, misturando com outras histórias pessoais que eu estava conhecendo. Um caso acontecido com uma amiga minha, que o marido estava querendo interditá-la por louca, porque ele queria se divorciar e ficar com tudo na partilha. De um outro... Então, a facilidade com que se estraga a vida de alguém, a infâmia disso, e o tempo passa e vai acontecendo, aquilo se espalha, acontece nada, nada. É horrível isso, mas não conheço um caso que ninguém tenha sido punido quando começou com isso. Ana, você falou esse caso da sua amiga que o marido quis interditar. E aí eu queria puxar a nossa conversa um pouco para a questão da mulher, do feminismo. Você tem um livro muito bonito que chama-se A Audácia de uma Mulher, que é sobre a Eufrásia Teixeira Leite, não é? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da mulher. Hoje, inclusive, quando a gente abre os jornais, a gente vê tantos casos tristes, né, de violência. E eu não diria que você foi uma militante feminista, mas isso sempre teve no teu radar com muita força, não é verdade? Eu costumo dizer que eu sou feminista de primeira hora. A primeira matéria que saiu na imprensa brasileira sobre uma coisa que não se chamava feminismo ainda, chamava Movimento das Mulheres, e que levou o Pasquim a dizer que movimento bom das mulheres era o dos quadris,
não deixa de ser engraçado, mas é o desrespeito absoluto. A primeira matéria que saiu sobre o movimento internacional das mulheres foi minha no Jornal do Brasil, uma matéria grande, de 2 páginas. Eu não sabia que tinha sido minha. Isso recentemente, Branca Moreira Alves, que é uma feminista, uma líder feminista conceituada desde o começo, me ligou para dizer, fui fazer uma pesquisa sobre o que a imprensa foi noticiando, descobri que você foi a primeira a falar nisso. Mas eu nunca fui militante, eu nunca fui ativista, mas eu sempre fui atuante, vamos dizer assim. Disse que eu não fui ativista, mas eu fui ativa, atuante, e é isso. Esse livro, A Audácia dessa Mulher, é um livro... Você, na hora, confundiu, e eu confundi também, você confundiu com outro, que é Um Mapa Todo Seu. Um Mapa Todo Seu é um romance que eu escrevi sobre Eufrásia Teixeira Leite e Joaquim Nabuco. Vou falar nele já já. A Audácia dessa Mulher, eu revisito Machado de Assis e Capitu e dou um olhar novo sobre Capitu e o que era. Então, A Audácia dessa Mulher é a minha audácia de ousar misturar os meus personagens com os do Machado de Assis no mesmo livro. Mas o outro, o da Eufrásia, que ele falou, foi depois que eu publiquei o da Capitu, o Audácia dessa Mulher. Meu amigo, que então estava vivo, Sérgio Paulo Rouanet, acadêmico como eu, ele leu o livro, e ele ia lendo, e enquanto estava lendo, a gente se encontrava toda semana na academia, ele ia comentando comigo as coisas, e quando acabou ele disse, você entendeu tudo do século XIX. Você tem que escrever sobre a Eufrásia. Eu falei, sobre quem? Sobre a Eufrásia. Mas eu nunca tinha ouvido falar em Eufrásia, não sabia. Você é namorada de Joaquim Nabuco. Eu adorava Joaquim Nabuco como escritor, eu tinha lido as memórias dele sobre o pai, o livro dele, né? É um livro maravilhoso, Um Estadista do Império, que é sobre o pai dele, eu tinha lido a obra dele toda, ele não fala em Eufrásia, eu não sabia disso, eu nunca tinha lido biografia dele. E eu não sabia, nos diários dele, que são um pouco editados, muito de vez em quando ele menciona assim, ponto. Ele não dá o nome. E era essa Eufrásia misteriosa. Eles namoraram durante 14 anos. Ela foi uma financista, porque era uma herdeira rica, herdeira de escravocratas, porque era a maneira de ser rico no Brasil naquele tempo. Ele era um líder abolicionista branco. Ela era branca também, uma herdeira de uma família de fazendeiros do café. Namoraram 14 anos. Como ela herdou isso, o pai morreu cedo, enfim, ela era a filha mais velha, ficou... Ela tinha 20 e poucos anos, foi para Paris e ficou em Paris a maior parte da vida, e começou a se interessar por finanças. Ela foi a primeira mulher a frequentar a Bolsa de Valores de Paris e a de Londres. Ela multiplicou aquela fortuna por muitíssimo e tudo. Mas ela tinha um choque absoluto com o Nabuco, por um lado, porque a fortuna dela tinha vindo de fazendas de café mantidas por escravos. O Nabuco queria a abolição da escravatura. Ela entra nisso, chega a aceitar, mas a família dela, os tios e primos, não perdoavam essa posição dela, pressionavam muito. Então, tem essa situação familiar, mas tem latente uma coisa que ninguém tinha visto ainda, e que eu, quando comecei a pesquisar, a reler as pouquíssimas coisas dela que existem, porque dizem que ela, ao morrer, ela só foi morrer já no Estado Novo brasileiro, em 1935. Ela tem uma vida muito longa. Dizem que as cartas dele para ela pediu para ficarem no caixão dela e foi enterrada com essas cartas. E ele destruiu todas as dela, então sobraram 14 só, pouquíssimas. É uma história toda incrível. Mas, na verdade, o que eu fui percebendo, entrando mais em contato com isso, as referências de amigos a eles, ao que era tudo, reconstituindo uma história que me deu muito trabalho. Eu levei 6 anos escrevendo esse livro, porque, ao mesmo tempo, tinha que ser fiel
absolutamente fiel à verdade histórica, eu não podia inventar nada que fosse relativo a esses personagens, eu só podia interpretar as zonas de sombra, aquilo que não tivesse dito ali. E a minha interpretação é que, de certo modo, os dois estavam num mundo, ou querendo um mundo, que não tinha mapa feito, eles tinham que criar um mapa para isso. Ele queria um mapa de um mundo sem escravidão, de uma sociedade sem escravos. Então, eu fui, sem escravizados, fui vendo toda a atuação dele, os discursos que eram, as coisas que hoje a gente diz, não se usa essa palavra, não tem isso, mas que estavam lá, todo o projeto dele de que a abolição fosse feita ao mesmo tempo com o pagamento de uma indenização e uma doação de terras aos ex-escravizados, o que era. Esse era o mapa que ele queria fazer para esse mundo pós-escravidão. E ela não tinha essa clareza, não fez projeto de lei, não fez nada, mas durante 14 anos resistiu a se casar com ele. Ele acaba terminando o namoro com ela, porque ela diz não quando ele dá um ultimato. Mas vamos casar, não sei o quê. E ela diz que não, porque ela perderia a autonomia financeira de mandar no dinheiro dela. E, claro, a minha mãe não podia fazer declaração de imposto de renda sozinha, o pai é que era o cabeça de casal. Ela não podia, eu peguei um tempo em que ela não podia ter conta em banco sozinha. Então, a gente vê coisas muito que nos chamam a atenção hoje, mas a gente esquece que isso era ontem. Quando, no livro do Machado de Assis, no da Capitu, a Capitu diz, no Dom Casmurro, ela diz que ela queria estudar, ela queria aprender latim com o padre que frequentava a casa. Numa das vezes que eu reli, porque eu tinha lido várias vezes, numa das vezes que eu reli, eu disse, mas espera aí, a Virginia Woolf escreve sobre isso. Aí fui procurar a Virginia Woolf também queria aprender latim e grego. Não podia, mulher não podia aprender latim e grego, nem no Brasil, nem em país nenhum da Europa, até começo do século XX, porque não podia ler os clássicos. Ela só podia ler aquilo que um homem já tivesse traduzido para a sua língua da sua maneira. Então, as proibições, esse mundo sem mapa que a gente vivia, era muito maior do que a gente imagina hoje, de ficar dizendo se é todos ou todas. Francamente, gente. Então, essa coisa da busca da autonomia financeira, que é absolutamente fundamental, de uma mulher mandar no seu dinheiro, do marido não saber nem quanto ela tem no banco, isso ainda é uma conquista a ser feita. Obrigado, Ana. Fui dizendo, pergunta que eu respondo. Não, a gente passou... A gente passou pela censura, a gente passou pela ditadura, a gente passou pela mulher, a gente passou pela cultura do cancelamento. Eu acho que a minha ideia foi subverter um pouco a proposta inicial da Feira do Livro, que era falar sobre a Ana Maria, escritora de infanto-juvenil. Eu, quando conheci a Ana, eu tinha muito essa imagem da escritora de livros infantis, de livros incríveis infantis. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma pessoa que pensa o Brasil, que reflete o Brasil e reflete as mazelas do nosso dia a dia. Não é? E a Ana tem uma paixão que ela me contou, então eu quis dividir isso um pouco com vocês também, resgatar um pouco esse outro lado que talvez nem todo mundo conheça, que é a Ana que pensa e pensa grande o nosso país, a nossa vida, as nossas questões. Mas a Ana sempre me fala também que ela tem ela é uma militante das questões do livro, da leitura, da formação no Brasil. E ela viaja muito, é até muito impressionante, porque ela veio para o Rio, ela veio do Rio ontem sozinha. De vez em quando ela vai para a Bahia, para o interior da Bahia, para o interior de Minas, para encontrar os leitores, encontrar as feiras de livro, poder levar a palavra. E ela escreveu um livro chamado Rastros e Riscos, que são encontros com leitores. E como a gente está chegando um pouco no final,
da nossa... Eu queria dar um espaço para as perguntas de vocês também. Eu vou fazer um pupurri aqui de perguntas. Um outro livro que eu acho interessante, esse é mais, vamos dizer assim, difícil, entre aspas, porque vem da sua tese é um livro chamado O Recado do Nome. A Ana falou sobre diversos escritores brasileiros maravilhosos, mas aqui é o Guimarães Rosa. E ela, na tese de mestrado, ela analisou o nome dos personagens dos livros do Guimarães Rosa. Então, eu acho isso muito interessante. É um livro, como disse, mais acadêmico, mas eu acho que é um livro que valia a pena, Ana, você contar um pouco essa experiência com esses clássicos. E, claro, para o pessoal da Feira do Livro não ficar bravo comigo, que eu não falei nada de livro infanto-juvenil, eu queria colocar aqui o Bisabia Bisabel, a Menina Bonita do Lado de Fita e o Príncipe que Bocejava, que eu pedi para dar para o meu afilhado de 3 anos de idade. A Ana fez um autógrafo lindo e ontem à noite eu passei e pedi emprestado para ele, porque eu disse que queria mostrar o livro dele aqui na Feira do Livro. Então, Ana, se puder resgatar... mais uma... Existe um livro chamado Essa Força Estranha, que é a trajetória de uma autora, que também é uma experiência muito interessante, que ela conta para a gente. E queria colocar também Anne Ruth. Esse a gente só acha em sebos, mas é um livro muito simpático e muito afetuoso sobre a amizade da Ana Maria com a Ruth. Né? Então, é um pouco isso, se você puder... Não, eu posso passar a responder as perguntas, não sei se já chegaram, porque se a gente está tendo essa oportunidade também de ver com os leitores. Aí o que eles têm vontade de perguntar. Olha, aí, Ana, a gente tem ainda uns 15 minutos, tá? Porque é sempre desafiante, sempre bom, sempre eu acho que... Eu acho que uma coisa, além da minha indignação que me acompanha ao longo da vida, tem uma outra coisa também, que é a paciência de escutar. Eu quero muito escutar também. Então, vamos lá. Qual a maior proibição que você já presenciou e que achou um absurdo? Aí complementa, é o Joaquim. Minha mãe é professora e lê muito. Eu estou muito feliz de estar aqui. Peraí, é muito difícil responder pergunta desse tipo, assim, de qual a maior, qual a primeira, porque exige pensar e fazer uma revisão. Mas acho que, em geral, proibição que não tem sentido, que é só ato de força, todas são as que mais me revoltam, assim, né? Mas pode ter sido, de qual a maior da vida toda, pode ter sido quando a minha avó dizia para eu não pegar um doce em cima da cristaleira, né? Então, eu não sei. Essa proibição é impensável. Sim, muito. A outra, Ana, qual sua avaliação acerca da produção literária infanto-juvenil contemporânea? E essa pergunta exige muito tempo para responder. Primeiro, eu não estou acompanhando tanto como no tempo em que eu tinha livraria, né? Eu tive uma livraria que eu gerenciei durante 18 anos, uma livraria infantil. Então, eu acompanhava todos os lançamentos. Eu tinha filho pequeno e acompanhava muito. Então, eu não posso acompanhar isso tanto. Mas a sensação que eu tenho, que eu frequento muito, e tenho netos, sobrinho-netos, eu tenho uma profusão de sobrinhos. Eu sou a mais velha de 11 irmãos. Então, eu tenho uns 20 sobrinhos. E sobrinhos netos, acho que na última vez que eu contei, estava em 19. E eu acompanho muito. Mas não dá para ter a certeza de poder responder de uma maneira genérica disso. Mas eu acho que a literatura infantil, infanto-juvenil contemporânea, da mesma forma que a literatura adulta contemporânea, eu estou observando a mesma coisa nos diferentes públicos. Eu acho que ela vive 2 fenômenos que ainda estão em processamento e que é difícil a gente fazer um resumo, assim.
um fenômeno é extremamente positivo, que é a variedade de vozes que estão surgindo, a representatividade crescente de diferentes regiões, diferentes etnias, classes sociais, diferentes histórias, diferentes origens. Essas histórias que estão sendo contadas no Brasil hoje vêm de toda parte, elas afloram. E isso é muito bom, é muito rico, é comovente. O outro lado tem a ver um pouco com isso e não é tão positivo, que é que está se perdendo o que seja o sentido da literatura. Literatura é a arte da palavra. Então, é uma aventura na linguagem. A literatura é linguagem, não é projeto pedagógico. E, então, não é só um problema da literatura infantil que está tendo atualmente, que acha que tem que ensinar coisas o tempo todo, de maneira muito direta. Eu acho que a literatura de adultos está vivendo isso também. É um momento que a gente está atravessando. Mas, como eu aprendo com os netos, outro dia minha neta eu estava conversando com ela sobre isso, e ela me disse: vó, não liga não, que é só pêndulo. Eu disse: por quê? Ela disse: vai muito lá, aí pesa, volta, vem para cá. E eu acho que é isso. Então, Isadora, obrigada por me dizer isso. Isadora hoje está tendo o último treino para a Maratona do Rio. Ela vai correr uma maratona, minha neta. Bom. Estamos na torcida. Vai ganhar a maratona. Não, eu quero só que complete e que saia bem do outro lado, imagina. Ana, com uma carreira brilhante na literatura infantil, o que te motiva a escrever romances para adultos? Vocês acham o quê que é? Ou um ou outro? Vocês só falam com adulto ou só falam com criança? Só gostam de adulto ou só gostam de criança? Eu sempre escrevi todas juntas. A pergunta costuma ser, aliás, ao contrário, é que eu costumo receber do público assim: por que depois de tanto sucesso com o livro infantil você achou que precisava escrever para adulto? Passou de ano? Né? Não, o que me leva a escrever é que eu gosto da linguagem e eu gosto de gente. E a literatura é um ótimo jeito, oportunidade de desenvolver esses amores por gente e pela palavra. Aqui a gente tem mais um comentário do que uma pergunta. Fui estudante de História nos anos 70, me vi na sua fala. Lembrei da censura da pandemia de meningite em 74 e como isso se repetiu na censura sobre as mortes de Covid em 2021. Obrigado por sua obra maravilhosa. Olha, obrigado por ligar esses dois fatos. Quando eu digo que eu gosto de escutar, eu não tinha ligado esses dois fatos, de que realmente foi igual. Eu falei da meningite agora porque me veio à cabeça uma dessas absurdas lá no tempo da rádio, eu lembrei e falei. Mas é realmente a censura sobre a meningite foi a mesma coisa que a da Covid agora. Bem, esse ano eu acho que foi uma transmissão de pensamento aqui com o teu leitor. Ana, queria que falasse sobre Infâmia, romance de 2011, que lido hoje, em 26, se mostra muito atual. Como você lida com essa recepção a algo inovador por um tempo e que se perpetua? Os leitores retornam leituras pelos anos. Como você se sente? Eu me sinto abençoada pela vida. Eu sempre fui uma leitora voraz, gostei de ler, e eu descobri que tem gente que gosta de ler o que eu escrevo. É um círculo vital que faz sentido. É como eu contar a história para uma criança e a criança contar uma coisa para mim. É como... Essa semana, eu estou com uma netinha bem pequena, filha de uma filha temporã, e ela também temporã. Então, eu tinha 41 anos quando nasceu minha filha, a mãe dela tinha 42 quando ela nasceu, e ela está dizendo as primeiras sílabas. E a mãe foi dar a mamadeira e ela disse: obrigada.
uma criança pequenininha que mal está conseguindo falar e que aprendeu a dizer obrigado, sem ninguém ensinar. É por quê? Porque o convívio de seres humanos nos predispõe a isso, a ser grato, a gostar de estar junto, a usar a linguagem para o afeto. A gente não pode perder isso. Você me fez uma provocação agora, porque ontem eu li a encíclica do Papa Leão XIV sobre inteligência artificial. E não é uma encíclica sobre tecnologia ou algoritmos, mas é a inquietação que vem da encíclica é exatamente essa que você coloca agora. Quer dizer, a inteligência artificial ela vai ter um papel fundamental daqui para frente, como lá atrás teve a Revolução Industrial, não é? Mas o que resta ao humano, não é? E eu acho que você respondeu isso nessa tua consideração. Eu acho que é na área da emoção, né? Aí fica difícil falar. Eu não posso falar sobre inteligência artificial, a vida não vai me dar tempo de me aprofundar nisso, então eu não vou perder tempo com isso. Mas, claro que é uma preocupação para os meus sobrinhos netos, em relação à minha netinha, aos outros netos, a que vai correr a maratona, ou a outra que está dizendo obrigada quando recebe a mamadeira. Quer dizer, é um outro mundo que está aí, que tem a gente... Mas eu não tenho muito a dizer sobre isso, não sei que eu quero continuar ouvindo gente também. Mas os dados da realidade estão aí, eu não me furto a eles nunca. Eu vou olhando e vou usando. Eu fui dos primeiros escritores a usar processador de texto no Brasil. Houve um momento que éramos só João Ubaldo e eu no Rio. Um consultava o outro, assim, como é que você faz quando acontece isso, entendeu? Então não vai ser o mesmo. Mas eu acho que o que você fala aqui não dá para substituir, não dá para substituir. A educação ela é lenta, ela não é rápida. A amizade a gente constrói também com uma certa lentidão, não é rápida. Então, a inteligência artificial certamente ela terá um lugar, mas esse lugar do humano e da troca do humano, isso a gente tem que preservar e reforçar sempre que possível, não é, Ana? E é por isso que a gente vai continuar. Vai continuar. E voltando à pergunta imediatamente anterior, quer dizer, quando eu disse que literatura não é projeto pedagógico, né? Quer dizer, o contato entre seres humanos não é projeto pedagógico, né? Mas a inteligência artificial pode fazer isso muito bem, provavelmente. Então, pode substituir esses livros todos de projeto pedagógico que estão aí. Mas criar arte, vamos ver. O Sérgio Rodrigues tem desenvolvido coisas muito interessantes sobre esse tema. Ainda ontem ele estava um pouco... Ontem ele entrou mais no português de Portugal e português do Brasil, da língua disso. Mas ele tem um livro lindo, recente, chama Escrever é Humano, que é a melhor coisa que eu li sobre inteligência artificial e recomendo. Enfim, eu estou sempre recomendando o livro. Bem, eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso encontro. Foi interessantíssimo. Ana é uma figura maravilhosa que a gente aprende com cada frase, não é? E de uma sensibilidade gigantesca. Então, me resta só agradecer todos vocês terem vindo aqui assistir a essa conversa. Mas mais do que nunca, eu quero mesmo agradecer essa figura maravilhosa que inspira a gente todos os dias e que nos honra de ser brasileiro e de viver num país que tem pessoas como ela. E vamos para os autógrafos. Eu agradeço muitíssimo que vocês me deram uma das coisas mais preciosas, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, que é um pouquinho do nosso tempo. Obrigada.
Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!